Olá, crianças, bom dia! Hoje iremos ver, assistir, exercitar, lembrar da nossa aula de ciências. Hoje nós temos aula de ciências, muito bem. Vocês lembram da aula passada, antes das férias de vocês, da aula de ciências, o que nós falamos? Isso, sobre os invertebrados. Nós começamos a falar sobre alguns grupos, né, de invertebrados. E hoje iremos continuar a falar com outros grupos. Olha só para vocês relembrarem da aula passada, foram esses grupos aqui, ó, de invertebrados que nós conversamos sobre os artrópodes, que dentro desse grande grupo de artrópodes tem os insetos, conversamos sobre os insetos, conversamos sobre os crustáceos, conversamos sobre os aracnídeos também. Então, olha só, foram esses grupos que nós estudamos na aula passada, tá certo? E os grupos que nós iremos ver hoje são os anelídeos, novo grupo, os quinidários, os moluscos, equinodermos e as esponjas, ok? Foram esses grupos aí que nós vimos na aula passada, que nós veremos outros grupos hoje, né? Começando dos anelídeos, ok? Então, vamos lá começar. Pega o teu livro de ciências, tá? Nós vamos fazer também algumas correções. Pega o caderno de atividades, tudo bem direitinho. Então, vamos lá. Hoje, a nossa aula, após a correção, vamos continuar falando sobre os invertebrados, que são um grande número, né, de animais que existem no planeta. Mas antes de continuar a conversar sobre eles, vamos fazer a correção da atividade da aula passada, que foi no caderno de atividades, página 14 e 15, e do livro, nós vamos fazer hoje, fazer a explicação e a leitura das 55 até a 57. A atividade de casa é no livro 58 e 59 e caderno de atividades, página 16, tá bom? Então, vamos lá primeiro pela correção da atividade no caderno de atividades, tá? Então, vamos lá. Caderno de atividades, né? Diversidade animal, os invertebrados. Todos os animais têm ossos? Será que tem ossos? Nós vimos na aula passada que não, que existem animais que não possuem ossos, que existem animais que nem têm esqueleto, tem alguns que têm o exoesqueleto. Então, aqui nessa questão, ó, contorne 5 animais que não possuem ossos. Então, de todos esses animais, quais são os que não possuem ossos? Então, vamos lá. Primeiro animal, segundo animal, terceiro, quarto, quinto. Mas temos mais animais além desses 5, né? Temos mais esse e esse. O livro só pede 5, mas se você quiser contornar todos, você pode contornar todos, como eu fiz aqui também, tá bom? Aí ele pede lá embaixo, escreva o nome dos animais que você contornou. Eu vou colocar aqui o nome de todos os animais que eu contornei, tá bom? Mas se você quiser colocar só 5, coloca 5. Só lembra, se você circulou 5, né? Se você contornou 5, tem que colocar 5 animais. Se você contornou todos os animais que não possuem ossos, você tem que colocar o nome de todos os animais, tá bom? Então, temos aí, o primeiro animal que eu contornei foi a água-viva, o segundo, minhoca, terceiro, libélula, quarto, caramujo, quinto, caranguejo, sexto, borboleta,
Sétimo, formiga e, por último, o besouro, tá bom? Professora, eu sou obrigada a circular tudo, escrever o nome de todos? Não, ele só pede 5. Mas se você quiser, você pode ficar à vontade em fazer. Só circula os certos e escreve o nome direitinho dos animais, tá bom? Na próxima, olha só, ele pede para você ler uma tirinha. Eu coloquei aqui em maior para vocês entenderem bem o que está pedindo, ó. Vamos ler a tirinha. Essa tirinha é do Nick Lauda, tá? Não adianta. As baratas voam, botam ovos, fazem ninhos, mas baratas não são pássaros. E pare de fazer bico. Aí ele chora. Sniff. Então, no primeiro quadrinho, o rato cita 3 semelhanças entre os pássaros. Sublinha na fala do rato essas semelhanças. Ele está aí conversando, né, com uma barata. Na verdade, ele está discutindo, né, ele está muito irritado. Aí ele diz, não adianta, as baratas voam, botam ovos, fazem ninhos, mas baratas não são pássaros. E pare de fazer bico. Então, ele está dizendo que a barata faz tudo isso. A barata voa, bota ovo, faz ninho, mas ela não é pássaro. Então, ele quer que você sublinhe na fala do rato essas semelhanças. Quais são as semelhanças que ele citou entre a barata e os pássaros? O que é que eles têm de semelhante? Então, vamos lá. Elas voam, né? Tanto barata como pássaro voam, ok? Botam ovos também. E fazem ninhos. Então, são essas semelhanças. Apesar deles terem essas características semelhantes, a barata longe será um pássaro, tá certo? E o pássaro longe de ser uma barata. No item C, vocês teriam que criar um quadrinho em que o rato apresente uma diferença entre baratas e pássaros. Lá na questão anterior, no item anterior, você teria que sublinhar as semelhanças, o que tem de parecido. Nesse próximo, teria que fazer um desenho, um quadrinho, em que o rato fala uma diferença, uma só diferença. Então, aí você teria que fazer o desenho, se quiser pintar, poderia pintar, e aqui dentro do balão da fala, escrever a frase do rato falando da diferença entre os pássaros e as baratas, ok? Então, essa aí é pessoal, você faz o seu desenho, você cria a sua frase, mas tem que prestar atenção que é uma diferença, algo que tem diferente entre a barata e o pássaro. Agora, crianças, corrigida a nossa atividade de casa, do Caderno de Atividades, nós vamos continuar os nossos estudos sobre os invertebrados, só que nós veremos agora os anelídeos. O que são anelídeos? Que animais são esses? Onde eles vivem? Aqui temos um exemplo típico de um anelídeo, né, que são as minhocas. As minhocas, elas podem, dependendo da espécie da minhoca, ela pode conseguir uns 10 centímetros aproximadamente, mas existem minhocas que têm mais de 1 metro. Vou depois mostrar para vocês que minhoca é essa. Então, veremos as características dos anelídeos. Olha só, eles são, logicamente, animais invertebrados, tem um corpo alongado, um corpo longo, mole também. Eles se locomovem por contrações musculares, já que eles não possuem ossos, mas eles têm músculos. Então, o músculo se contrai para ele poder se locomover de um lugar para o outro. Outra característica, né, eles só vivem em lugares úmidos, eles precisam desses lugares úmidos. E eles se alimentam de restos de organismos. Eles não se alimentam, eles não sobem o ar para comer uma fruta, não, nem caçam, né? Mas de restos, o que sobra desses organismos é o que eles se alimentam. Outra característica, né,
quando eles se alimentam desses nutrientes, né, desses restos, eles defecam, né, eles fazem o número 2. E esse número 2 deles, essas fezes, elas são nutritivas para o solo, para as plantas, e as plantas vão se nutrir dessas fezes dele. Ai, professora, fede? Não, gente, é super natural. Logicamente que o ser humano não irá comer as fezes da minhoca, né? Mas as fezes delas são muito nutritivas para as plantas, para o solo, né? E essas fezes deixam um ambiente favorável para desenvolver a planta. A planta ela fica maior. Agora, um exemplo que eu vou falar para vocês de um anelídeo, que ele é muito grande, ele pode atingir 1 metro ou mais, né? É o minhocuçu, é esse aí que essa moça está segurando. Ele parece de longe uma cobra, você vê ele assim grande, gigante, e parece uma cobra, mas ele não te pica, ele não te morde, ele é super manso, mas é grande, né? Então, olha só, vou mostrar para vocês um vídeo falando sobre o minhocuçu, para vocês entenderem bem que tipo de animal é esse, como ele vive. Presta atenção. Fala, galera! Tá começando
Estão vendo, crianças, aí ele explicando que essa espécie de minhoca está entrando em extinção, que a caça dela, né, para poder outros fins é proibida, que gera uma multa por minhoca de aproximadamente R$ 5.000 por minhoca. Então temos que preservar. E ele falou também que é um animal que não traz risco ao ser humano, não morde, não tem veneno, né? Ele é um animal muito dócil que está na natureza para ajudar a natureza. Inclusive ele citou também que esse tipo de animal, né, as minhocas, tanto a minhocuçu como as outras minhocas convencionais, as que nós temos mais, nós vemos com mais facilidade, elas entram na terra, fazem caminhos subterrâneos que facilitam a oxigenação, entrar o ar dentro do solo, o caminho de outros animais, a passagem de água, fora o que ela traz no excremento, nas fezes, que são nutrientes para o solo e para as plantas. Então, só tem coisas boas, né? Então, olha só, né? A importância das minhocas para a natureza, né? Em primeiro lugar, ela é um animal que é detrívora, né? Ela é detrívora, ou seja, ela alimenta-se de restos orgânicos de vegetais e animais. Pode ter esse tipo de alimentação, por esse tipo de alimentação, ela elimina em suas fezes restos alimentares que sofrem a ação de bactérias decompositoras. Que é isso? Então, o que ela se alimenta, né? Esse tipo de alimentação, quando se está mais em decomposição, então ela se alimenta disso, né? E essas bactérias, né, agem sobre esses restos de alimentos, produzem um material chamado humus, muito importante para o crescimento das plantas, quando elas se alimentam, né? As bactérias fazem esse processo também. Então, aí a planta cresce muito bem, muito verde, fica bem frutífera, porque a minhoquinha, esse ser pequenininho, tanto a minhocuçu, que é enorme, mas como a minhoquinha, elas fazem o mesmo papel na natureza, ajudam a natureza aí. Então, além de produzir o humus necessário para o crescimento das plantas, as minhocas, ao se movimentarem embaixo da terra, vão fazendo túneis. Lembra que ele disse no vídeo que favorece a ventilação das raízes das plantas, ou seja, entra um arzinho lá e a raiz agradece, entra a água lá de chuva, a água da chuva e a plantinha agradece. As minhocas podem viver em torno de 16 anos, aproximadamente. Logicamente, se ninguém matar a minhoca, né? Ela ficar lá na natureza livre, solta, feliz e contente. Elas se reproduzem muito rapidamente. Elas podem criar mais ou menos em torno de 15 milhões de ovos, aproximadamente, em toda a sua vida. Então, do nascimento, desde quando ela começou a pôr os ovos até a morte dela, se ela viver mais ou menos 16 anos, ela vai colocar mais ou menos isso, 15 milhões de ovos. Vocês acham muita coisa? Eu acho, né? Os solos que possuem grande quantidade de minhocas são considerados muito férteis, onde tudo que se planta nasce. Então, coloca a minhoca no seu solo para sua plantinha ficar feliz. E a minhoca também vai ficar feliz. Agora, crianças, iremos ver um outro tipo de animal, assunto minhoca, já encerramos, né? E veremos um outro tipo de animal invertebrado, que esse animal está no grupo dos quinidários, que é aí o caso da água-viva. Vamos prestar atenção.
Olha que lindo, parece até um balé dentro, né, lá no oceano. Essas águas vivas, tem várias espécies de águas vivas, aí que é uma delas, né? O que vocês têm que ficar atentos é que não importa qual seja a espécie de água viva, fiquem longe, porque elas podem gerar queimaduras, tá? Queimaduras na nossa pele, apesar de serem lindas, belíssimas, mas elas podem ocasionar isso. Então, algumas espécies de quinidários não têm esqueleto, como a água-viva e a anêmona, né? A água-viva que acabamos de ver no vídeo. Olha aqui, uma outra espécie de água-viva. Olha que lindo, gente. Que lindo, que lindo. E a anêmona, olha só essa anêmona. É um animal, parece uma planta, né? Mas é um animal que vive lá dentro do oceano. Outras espécies, como os corais, eles produzem esqueleto de calcário e vivem em colônias formadas por muitos indivíduos. O que é um esqueleto de calcário? É um tipo diferente, ele não é um osso, mas ele é feito de uma substância chamada calcário. Então, ele possui, né, esses corais, eles possuem, olha aí, os corais, ó, eles possuem esse tipo de esqueleto, tá? Que é feito com uma substância chamada calcário, diferente da água-viva, que não tem esqueleto nenhum, e nem da anêmona, que não tem esqueleto nenhum. Aqui são os corais, também lá no fundo do mar. Agora, os moluscos. Os moluscos, olha só. Caracóis, polvos, lulas, mariscos, vieiras e ostras são exemplos de moluscos. Então, todos esses animais estão no grupo dos moluscos. Olha só a diferença, gente, do polvo para a lula. Olha aqui como é que a cabeça da lula, ó. Ela é mais pontuda. E o polvo é mais arredondado, é porque aqui tá do lado, não dá para ver direito, mas é mais arredondada, a cabeça dele assim, né? Mais arredondada. Então tem essa diferençazinha aí. E as ventosas, ó, do polvo são bem maiores que a da lula. Vocês sabiam, uma curiosidade, que já encontraram lulas gigantes dentro do oceano? Sabiam disso? Pois é. Então, vamos ver depois. Então, olha só. O nome do grupo, né, molusco, está relacionado a corpo mole. Moluscos vem de corpo mole. E eles podem ou não, dependendo da espécie, estar protegido por uma concha, como é o caso aqui, ó, do caracol. Ó. O caracol é um tipo de molusco, mas ele está protegido por uma concha. Já o polvo não tem concha, a lula não tem concha. Aqui, no caso, os mariscos têm concha, as vieiras têm concha e as ostras têm concha. Então, os moluscos, eles são animais de corpo mole, mas que eles podem ser protegidos ou não por uma concha. Olha aqui o caracol, ó, proteção da concha. A lula não tem proteção da concha, o corpo dela é todo mole, todo mole. Outra característica dos moluscos é que eles habitam em quase todos os ambientes, mas a maioria deles vive no mar, a maioria é marinha. No caso do caracol, o caracol não é marinho, ele é terrestre. A lula é marinha, o polvo é marinho, né? E eles podem ser encontrados também fixos em rochas, em recifes de coral ou enterrados na areia ou lama. Olha só, eles podem ser encontrados fixos em rochas, como é o caso aqui dos mexilhões, também em recifes de coral, olha só, estão vendo aí? Ou enterrados na areia ou na lama, que está na areia da praia, né? Esse tipo de moluscos. A lula e o polvo são tipos de moluscos que são excelentes nadadores, eles nadam muito rápido, tá? Então, eu vou mostrar aqui para vocês um vídeo de uma lula. Não dá para ver nesse vídeo a rapidez
do nado dela, mas é para a gente ter uma ideia de como eles nadam. Vocês viram aí a Lula nadando, quase eu não consegui falar. Lula nadando. Então, gente, é comum, assim, não é muito comum, mas às vezes pode acontecer de pescadores que vão para alto mar e quando lançam as redes capturarem alguma lula gigante. Não é uma coisa comum, mas acontece, como aconteceu aí no Japão, né? Aconteceu no Japão e eles foram pescar, os pescadores, e capturaram sem querer essa lula. Então, eles devolveram ela para o mar, levaram para a parte mais profunda lá do oceano e devolveram a lula para o mar para ela poder voltar à vida dela tranquila. Agora vamos falar um pouco sobre os equinodermos. Olha só, já dei uma dica aí de um equinodermo. Ó. Os equinodermos, né, eles são também, podem ser estrelas do mar. Você já viu alguma estrela do mar? Ou já viu algum ouriço? Sabe o que é um ouriço? Eu já até falei na aula passada sobre os ouriços também. Então, uma curiosidade para vocês, né? Tanto a estrela do mar como os ouriços, eles são equinodermos. Por que que eles são chamados de equinodermos? Porque eles não têm cabeça e nem cauda. São animais que vivem na natureza, se reproduzem, se alimentam, mas eles não têm cabeça e nem têm cauda. Como é que pode ser? A natureza é incrível, né? Então, todos os equinodermos, eles são marinhos, diferente dos moluscos, que alguns são marinhos e outros não, mas todos os equinodermos são, ou seja, nenhuma espécie de equinodermo pode viver, ele consegue viver, ou foi encontrado até então, em água doce ou no ambiente terrestre, né, por livre e espontânea vontade. Ah, estou aqui na Terra porque eu quero morar aqui, eu quero me reproduzir aqui. Algumas vezes pode acontecer de nós encontrarmos alguma estrela do mar na beira da praia, porque a maré levou, não foi porque ela quis ir. O ambiente dela não é o terrestre, o ambiente dela é dentro do mar. Então, pode acontecer se imprevisto, né, de uma onda ter levado, ou alguém até ter pego essa estrela do mar e ter jogado na areia da praia, mas ela não costuma viver lá, ali não é o ambiente dela, se ela continuar lá, ela vai morrer. Então, ela tem que voltar para o fundo do mar, que é o ambiente onde ela consegue sobreviver. Olha que imagem linda dessas estrelas do mar. A estrela do mar, e tem outra aí que não é estrela, parece uma estrela, mas não é uma estrela. Que coisa mais linda, coloridíssimo. Então, olha só, um exemplo de equinodermos, como eu já falei, estrela do mar. A estrela do mar se alimenta de quê? Né? De animais que não se locomovem, que não andam, né? Um animal que fica paradinho ou os animais mais lentos do oceano. Um exemplo de um animal que vive no oceano, mas não se locomove, são os corais. E alguns tipos de moluscos que se movimentam muito devagar. Então, como ela é um animal, né, estrela do mar no caso, é um animal que também se locomove devagar, ela precisa comer animais que se locomovem devagar, porque senão ela não vai conseguir pegar, né?
Um outro exemplo, esse aí, olha só, que não é uma estrela do mar, mas é um ofiuro, tá? Um ofiuro, ele parece uma estrela do mar, mas ele não é, ele só faz lembrar que é uma estrela do mar. E eles podem ser encontrados em águas rasas, né? A água mais rasa lá, quando tá, o mar já está baixando, pode ser, se tiver naquele local um ofiuro, você pode ser que você encontre ali, não é estrela do mar. Estrela do mar só dentro lá do oceano mesmo. E também um outro tipo de animal que até parece uma planta, belíssimas, né? Belíssima é o crinoide, né? São mais difíceis de serem vistos. Por quê? Porque eles vivem em grandes profundidades lá no oceano. Quanto mais profundo for para ele, se ele achar que tá bom, ele vai viver lá e vai ficar feliz e contente. Aqui um vídeo de uma estrela do mar para vocês verem o movimento dela, quão devagar ela se movimenta. Estão vendo aí? Mostraram no vídeo alguns exemplos de estrela do mar, né? Algumas espécies de estrela do mar. Elas têm formas diferentes, tamanhos diferentes, cores diferentes. E um recado que o vídeo dá é que nós precisamos conhecer o ambiente que nós vivemos, os animais, as plantas, para poder entender e preservar esses animais. Por muito tempo, as pessoas achavam, muitos e muitos anos atrás, as pessoas achavam que os corais eram plantas, né? Ou que não tinham vida. Mas sabemos hoje em dia que são animais, possuem vida, né? Então temos que preservá-los também, que eles são muito importantes para a natureza, a vida marinha. Agora vamos refletir um pouco. A maioria das campanhas de prevenção de animais que você conhece envolve os animais vertebrados ou invertebrados. As campanhas que passam na TV de preservação da vida do animal, a maioria que você olha, que você presta atenção, que você lembra, ela fala, essas propagandas falam sobre animais vertebrados ou invertebrados? O que é que vocês acham? Então, se você respondeu, né, a sua resposta aí que você pensou, por que você acha que isso acontece? Ai, professora, eu não sei, eu não me lembro de nenhuma propaganda. Para a questão de informação, que eu tenha visto, que eu tenha reparado, a maioria das propagandas que aparecem na TV sobre preservação de animais, elas falam de animais vertebrados. Dificilmente aparece uma propaganda, mas fala de um animal invertebrado. Agora, por que eles falam mais dos vertebrados do que dos invertebrados? Pensa um pouco, o que que você acha que isso acontece? Reflete um pouco. Então, vamos lá, né? Vamos falar um pouco sobre a formiga, uma formiga especial, olha só, que é um pouco da nossa história brasileira, né? Há muitos e muitos anos, né, na época em que o Brasil, os portugueses chegaram ao Brasil, chegou um padre português chamado Anchieta, e ele chegou aqui ao Brasil nos grandes embarcações, nas caravelas, né? Que naquela época vinha lá de Portugal para cá. Então, um hábito curioso dos índios, né, que chamou a atenção desse padre, foi numa determinada época do ano que ele estava aqui,
eles ficavam ansiosos para colher aos saltos frutos que vinham do céu. Corriam alegres e enchiam vasos e mais vasos desse alimento que era torrado como amendoim. Um fruto que cai do céu? Exatamente. O padre observou que tinha uma determinada época do ano em que os índios ficavam muito eufóricos, pegavam as suas vasilhas, né, feitas de barro, de palha, e observavam esses frutos, essa comida que caía do céu, e eles, o máximo que eles poderiam pegar, eles queriam pegar o máximo possível. Só que esses frutos não eram a maçã, a banana, né, uma uva, uma framboesa. Na verdade, esses frutos eram formigas, só que uma formiga diferente. Ela tinha um abdômen muito grande, né, um abdômen grande comparado às outras formigas. E elas eram conhecidas, né, como tanajuras ou içás, duas palavras indígenas. Algumas pessoas conhecem as formigas como tanajura e outras conhecem elas como içás. Existe uma lenda indígena, né, que foi uma cobra pequena que ensinou os índios a comer esse inseto. Eles dizem que certo dia eles viram um réptil comendo a saúva, que é esse tipo, é o nome científico, né, desse tipo de formiga. Experimentaram e perceberam quanto era gostoso. Vocês sabiam que até hoje em dia existem ainda pessoas que comem essas saúvas, essas tanajuras, pegam a tanajura, eles assam ela e comem com farinha. Dizem que é uma delícia, é rica em proteína. Então, vamos lá, né? Isso é história brasileira. Então, será que você já comeu alguma vez na sua vida uma tanajura? Eu nunca comi, mas será que você já comeu? Será que é gostoso? Ou você conhece alguém que já comeu esse tipo de alimento? Será? Será que você conhece? Pergunte a alguém da sua família se alguém da sua família já comeu alguma tanajura, aí torradinha, na farofa, ou então alguém que a sua família conhece que já comeu. Qual será o sabor, hein, da tanajura? Não sei, eu tenho curiosidade. Eu acho que se um dia eu ver uma comida com tanajura, eu comeria, não tinha problema, eu comeria. Então, aqui, ó, a formiga tanajura, rainha da espécie saúva, é rica em proteína, olha só, e pode ser servida torrada com farofa. Ela pode medir cerca de mais ou menos 2 centímetros. Olha aí a imagem da tanajura. É rica em proteína, viu? Muito bom. Agora eu vou mostrar para vocês um vídeo que fala sobre a criação desses animais, dessas tanajuras, né, das saúvas. O que nós podemos ver no campo é uma
Olha só que interessante, crianças. Vocês viram toda a questão da organização das formigas? Toda aquela estrutura, aquele formigueiro gigantesco que aparece no início do vídeo, a questão de onde elas colocam os detritos, tudo muito organizado, tudo muito bem feito, são bem organizadas mesmo. Agora, para finalizar, o assunto que não tem no livro, né? Esponjas do mar, que desde a aula passada eu disse para vocês que nós iríamos conversar um pouco sobre as esponjas do mar. Quando falamos esponja, eu lembro logo esponja para lavar a louça na cozinha, mas estamos falando sobre animais, né, que vivem no mar. Então, elas não são exatamente as coisinhas mais fofas do oceano. Elas não têm olhinhos, não têm língua, não têm orelhinha, não têm boca ou até mesmo cérebro. Também não se movem e algumas se parecem com cheetos. Olha só essa esponja, que linda! E parece com cheetos, um salgadinho, né? Que coisa! Então, um novo estudo, né, os cientistas estudaram mais e mais as esponjas do mar, e que eles perceberam pelos estudos que elas existem aproximadamente há 640 milhões de anos. Então, essas esponjas do mar são seres pré-históricos. Se elas estão aí no planeta Terra há 640 milhões de anos, ou seja, 400 anos, milhões de anos, 400 milhões de anos antes dos dinossauros e 100 milhões de anos antes de qualquer outro animal que tenha existido na Terra. Olha só. Lá no Havaí, existe uma esponja do mar do tamanho de uma minivan. São mais de 3.500 metros de largura e 2 metros de comprimento. Olha o tamanho desse animal, gente. Os biólogos marinhos, eles acreditam que ela tem aproximadamente 2.000 anos. Ou seja, o animal vivo mais velho do mundo. Esse mamute aquático, né, eles chamam de mamute aquático, está a mais de 2.000 metros de profundidade lá dentro do oceano e foi descoberto por um submarino, como que usamos para fazer as primeiras imagens dos corais. Então, o submarino foi andando lá no oceano, vasculhando, né, os cientistas, os pesquisadores, e se depararam com esse grande animal lá dentro do oceano, lá no fundo do oceano, né? Assim que ele foi descoberto. Incrível, né? Algo que deixa os cientistas perplexos, gente, que há décadas, é a capacidade de recifes de corais de sobreviverem em águas com pouca fonte de nutrientes. Então, eles ficam assim, sem saber entender como é que vários corais que formam um recife, quando tem vários corais juntos, eles conseguem sobreviver em locais com poucos nutrientes. Pesquisadores holandeses acreditam que tudo se deve a incríveis esponjas do mar, por consequência das esponjas. Para comer, as esponjas, elas filtram milhares de litros de água. Então, a água passa por dentro dela, ela vai filtrando. Durante esse processo, essa filtragem, elas transformam o carbono e o nitrogênio em nutrientes para organismos maiores, como lesmas do mar e caranguejo. Ela faz esse processo e ela já ajuda o outro, né? Esse é conhecido, essa prática é conhecida como circuito da esponja. E os cientistas acreditam que a descoberta beneficia os esforços para salvar recifes de corais. Então, quando a esponja passa a água, ela faz esse processo, ela está ajudando os corais, né? Então, elas são chamadas também de heróis da conservação, ajudando. Ok, turma. O nosso assunto sobre os invertebrados foi finalizado na nossa aula de hoje. Espero que vocês
tenham gostado, tá? Tenham gostado da nossa aula, tenham gostado das curiosidades que eu trouxe para vocês com relação aos invertebrados e façam atividade de casa, tá bom? Um beijo no coração e até mais, até a próxima aula.